Esta família estava dirigindo tranquilamente por uma estrada de uma zona rural do Brasil quando, de repente, os faróis do carro revelaram uma cena impressionante. Bem na beira da pista, uma onça pintada estava em pleno ataque, com as mandíbulas cravadas profundamente em um bezerro da fazenda. A vítima já estava completamente dominada pela força brutal do felino. Chocados com a cena, os ocupantes do carro começaram a filmar tudo. Vai mais pra frente! Meu Deus! Mas não conseguem simplesmente ficar parados assistindo aquela tragédia acontecer bem na frente deles. Eles tentam espantar a onça, gritando e fazendo barulho. Vai matar o bicho. Buzina, buzina! Não vai sair daqui de dentro! Não! Mas a predadora não demonstra o menor sinal de medo. Com o farol do carro iluminando diretamente o confronto, o animal apenas encara o veículo, sem soltar a presa nem por um segundo. Oi, ela fica olhando ainda. Amor, não vai sair Não daqui, vai. amor! A determinação da onça é assustadora. Vendo que nada estava dando resultado, o homem toma uma atitude extrema. Ele acelera o carro na direção da onça em uma tentativa desesperada de afugentar o animal. E é só nesse momento, com o veículo avançando para cima dela, que a predadora finalmente solta o bezerro e dispara para dentro da vegetação, desaparecendo na escuridão. Largou. Largou, amor! Largou. Meu Deus! Hoje mostraremos a vocês diversos outros registros inacreditáveis de onças e outros animais levando a pior nas batalhas do mundo selvagem. Número 10. Faminta e em busca de uma refeição garantida, esta onça parda tomou uma decisão arriscada: invadir o território de uma fazenda. Esses felinos sabem muito bem que esse tipo de lugar pode se tornar um verdadeiro banquete, já que as propriedades rurais costumam abrigar uma grande variedade de presas fáceis e desprotegidas. Sem hesitar, a predadora invade o local em busca da sua vítima perfeita e não demora muito para encontrá-la. Um bezerro sozinho e vulnerável. O ataque é rápido e brutal, e a onça parda finaliza a sua presa sem dar nenhuma chance de defesa à vítima. Mas o trabalho dela ainda não tinha terminado. Sabendo que precisava agir rápido para não ser surpreendida ou ter a sua refeição roubada, a felina agarra o corpo do bezerro com toda a força e começa a arrastá-lo. Com bastante esforço, ela consegue passar a pesada vítima por baixo da cerca da propriedade e a leva embora. Dessa forma, ela garante que poderá se alimentar com total tranquilidade, bem longe de qualquer ameaça ou interferência humana. Um registro impressionante que mostra como esses felinos são extremamente inteligentes e eficientes quando o assunto é garantir a sua sobrevivência. Você torceu para a onça ou para o bezerro? Conte nos comentários. Número 9. Em mais um ataque dentro do território de uma fazenda, esta onça parda invadiu o local em busca de uma refeição fácil. E dessa vez a escolhida foi um bezerro ainda filhote. Aproveitando o descuido da vítima solitária, a onça parda ataca sem dar nenhuma chance de fuga e já consegue prender o filhote com as suas mandíbulas poderosas. Pressionando cada vez mais o pescoço da presa, a felina aperta sua mordida com toda a força, tentando finalizar o ataque o mais rápido possível. Mas o que ela não esperava era que naquele exato momento, um fazendeiro da região já estivesse procurando pelo bezerro desaparecido. Preocupado com a ausência do animalzinho, o homem sai em busca dele e, para sua surpresa, ele se depara com a cena do ataque em andamento. A chegada repentina do fazendeiro assusta a onça parda, que vê o seu plano sendo interrompido. Sem querer arriscar um confronto direto com o humano, a predadora solta a vítima imediatamente e foge. Vendo a sua chance de escapar daquele pesadelo, o bezerro reage rápido e corre desesperadamente na direção do fazendeiro, conseguindo se livrar por pouco das mandíbulas da onça parda e ganhando uma nova chance de vida. Número 8. Completamente camuflado no meio da vegetação rasteira,
Este leopardo observa em silêncio absoluto um grande grupo de impalas que caminha tranquilamente em sua direção. Deitado em sua posição extremamente furtiva, ele se mistura tão bem ao ambiente que os impalas passam a poucos metros de distância e nem sequer notam a presença mortal escondida bem ali. A camuflagem do predador é simplesmente perfeita. Com um olhar atento, o leopardo analisa cada animal do grupo até encontrar a vítima ideal. Um impala que se aproxima mais do que os outros e que aparenta ser o mais vulnerável de todos. O felino explode em direção à presa. O impala, percebendo o perigo no último segundo, tenta escapar com um salto desesperado. Mas já é tarde demais. Em pânico total, o restante do grupo dispara em todas as direções, enquanto alguns impalas, mais ousados, ainda arriscam um olhar de longe, observando completamente impotentes o momento em que o seu parente é dominado pelo predador. Sem perder tempo, o leopardo aplica uma mordida forte e certeira na vítima, finalizando a caçada rapidamente e garantindo a sua recompensa após tanta paciência e estratégia. Número 7. Aproveitando toda a sua inteligência e experiência de caça, esta leoa avista a oportunidade perfeita. Um gnu solitário, com o focinho abaixado, bebendo água tranquilamente em um bebedouro. Mas o que parece um momento comum de descanso, na verdade, escondia um detalhe que seria fatal para a vítima. Ao lado do gnu, havia uma estrutura de concreto que bloqueava completamente a sua visão lateral, justamente enquanto ele estava distraído tomando água. E foi exatamente essa brecha que a leoa decidiu explorar. Com extrema cautela, ela se aproxima abaixada e furtivamente pelo ponto cego da presa, vindo exatamente pelo lado em que o gnu não tinha nenhuma chance de perceber o perigo se aproximando. O ataque é uma verdadeira emboscada perfeita. A leoa avança e aplica uma mordida certeira na vítima, que nem sequer sabe de onde surgiu aquela ameaça repentina. A partir daí, começa uma batalha intensa pela sobrevivência. O gnu tenta resistir com toda a sua força, mas a situação só piora quando outras leoas do bando notam o confronto e correm para se juntar ao ataque. Cercado e sem nenhuma chance de escapar daquele cerco coordenado, o gnu acaba sendo derrubado no chão pela força das predadoras. Ali, sem qualquer possibilidade de fuga, ele é finalizado definitivamente, se tornando a refeição garantida para todo o bando de leoas. Número 6. Em busca de uma refeição fácil, esta raposa decidiu invadir uma propriedade, mas estava completamente longe de imaginar o perigo que a esperava ali dentro. O local contava com uma segurança extremamente eficiente, 2 cães de guarda, treinados e sempre atentos a qualquer movimento estranho. Assim que percebeu a presença da invasora, o dono da propriedade não perdeu tempo e chamou imediatamente os seus 2 protetores. Os cães atendem ao chamado na mesma hora e disparam direto na direção da raposa. O confronto é rápido e extremamente eficiente. Trabalhando em equipe, os cães começam a aplicar uma sequência de golpes poderosos contra a intrusa, que se vê completamente cercada e sem nenhuma estratégia para escapar daquela situação. A raposa simplesmente não tinha chances contra a força e a velocidade dos 2 cães de guarda, sendo finalizada rapidamente pela dupla. O detalhe curioso desse confronto é que essa não era a primeira vez que essa raposa visitava o local. Ela já tinha capturado algumas aves da propriedade em invasões anteriores e parecia estar cada vez mais confiante. Porém, dessa vez, a sorte simplesmente não esteve no seu lado e ela acabou pagando um preço alto demais por tentar capturar mais um animal do local. Número 5. Este leopardo faz uma descoberta e tanto. Uma carcaça de hipopótamo, provavelmente levada pela força da correnteza, que ficou presa em uma grande pedra no meio das águas. Para o felino, aquilo representaria uma refeição farta e generosa, capaz de alimentá-lo por dias.
Mas chegar até a carcaça não seria fácil. A correnteza forte e a presença constante de predadores que habitam os rios africanos tornam aquele território extremamente perigoso. O leopardo caminha de um lado para o outro pela margem, analisando cada possível caminho e tentando encontrar uma forma segura de alcançar o seu prêmio. Ele sabe muito bem o valor daquela refeição, mas também entende que o risco pode ser grande demais. Depois de alguns minutos avaliando a situação, o felino parece tomar a decisão mais sensata e começa a se afastar, desistindo da carcaça. Porém, o que ele não sabia era que estava sendo observado a todo tempo. Um enorme crocodilo escondido nas águas estava de olho em cada movimento do leopardo e, ao vê-lo parado sobre uma pedra próxima à água, decide que aquela seria uma chance perfeita para um ataque surpresa. Em um instante, o predador parte para cima do felino, mas o leopardo, com reflexos extremamente rápidos, percebe o perigo na última fração de segundo e dá um salto impressionante. Um registro de tirar o fôlego, que mostra como a vida selvagem pode virar de predador para presa em um simples piscar de olhos. Número 4. Observando atentamente toda a movimentação ao seu redor, este crocodilo flagrou de longe um grupo de hienas, finalizando a captura de um filhote de hipopótamo. Aquela seria uma refeição extremamente farta e o predador não conseguiu resistir à tentação. Sem perder tempo, ele se aproxima rapidamente da cena, espanta as hienas com a sua presença intimidadora e consegue abocanhar a carcaça antes mesmo que o grupo pudesse reagir. As hienas, no entanto, não estavam dispostas a entregar tão facilmente aquele alimento que haviam conquistado com tanto esforço. Revoltadas com o roubo, elas se reorganizam rapidamente e decidem partir para o confronto. Uma das hienas mais ousada que as demais chega a aplicar mordidas diretamente no rabo do crocodilo, tentando de todas as formas recuperar a refeição perdida. Mesmo sob ataque, o réptil não solta a carcaça com facilidade e ainda tenta se defender chicoteando seu rabo poderoso contra as agressoras. A briga se arrasta por alguns minutos, com golpes vindo de ambos os lados. Mas depois de sofrer diversas mordidas seguidas, o crocodilo percebe que aquela disputa estava se tornando cada vez mais arriscada e que talvez não conseguisse nem sequer se alimentar em paz, mesmo vencendo o confronto. Avaliando que o prejuízo poderia ser maior que o benefício, o predador acaba sendo afugentado pelo grupo de hienas e se vê obrigado a desistir, ficando completamente sem o seu tão esperado banquete. Número 3. Em um momento de descuido, este filhote de antílope se separou da mãe e acabou caindo nas águas de um rio africano, um dos ambientes mais perigosos de toda a savana, que vivem os enormes crocodilos africanos. Não demorou muito para que um desses predadores percebesse a movimentação desesperada do filhote na água e partisse rapidamente em sua direção, aplicando investidas poderosas para tentar capturá-lo. Mesmo sofrendo alguns ferimentos durante o ataque, o pequeno antílope consegue, por pura sorte, escapar dos golpes mais certeiros do crocodilo. E foi exatamente nesse momento de desespero que a sorte decidiu sorrir para a vítima. Um hipopótamo que estava nas proximidades percebe toda a confusão acontecendo dentro do seu território. E como todos nós sabemos, os hipopótamos são extremamente territorialistas e não toleram brigas ou perseguições dentro da sua área. Sem pensar duas vezes, o gigante se aproxima tanto do crocodilo quanto do filhote de antílope, impondo a sua presença intimidadora. O crocodilo, com medo de sofrer represálias contra um animal tão grande e perigoso, acaba recuando e desistindo do ataque, aproveitando esta brecha inesperada. O filhote de antílope nada o mais rápido que pôde até a margem, onde a sua mãe esperava ansiosamente. Esse pequeno antílope escapou por muito pouco de se tornar a refeição do crocodilo. E tudo isso graças à intervenção e à territorialidade de um hipopótamo que nem fazia parte daquela disputa. Você torceu para o crocodilo ou para o antílope? Conte aí nos comentários, hein?
Número 2. Em pleno meio de uma estrada africana, um grupo de cães selvagens avista a movimentação de um bando de impalas e decide colocar em prática uma estratégia astuta de caça. Os predadores se aproximam lentamente, fingindo desinteresse, como se estivessem apenas passando por ali e não representassem nenhuma ameaça real. Mas essa calma toda era apenas disfarce. No momento em que percebem a distância ideal, os cães selvagens disparam todos juntos em direção ao bando, revelando finalmente as suas verdadeiras intenções. Em pânico total, os impalas saem correndo desesperadamente em todas as direções, tentando escapar daquela emboscada repentina. Porém, no meio da confusão e da fuga em massa, o filhote inexperiente acaba ficando para trás, incapaz de acompanhar a velocidade dos adultos do grupo. E essa pequena distração é tudo que os predadores precisavam. Os cães selvagens conseguem alcançar a vítima rapidamente e, trabalhando em equipe, começam a finalizá-la ao mesmo tempo, sem dar nenhuma chance de defesa ou fuga para um pequeno animal. Oh my goodness. Em poucos instantes, esse filhote indefeso se torna a refeição garantida para todo o grupo de caçadores. Número 1. Na margem de um rio brasileiro, esta onça-pintada se depara com um rival extremamente perigoso, uma sucuri deslizando lentamente. Sem hesitar, o felino parte imediatamente para o duelo, confiante na sua força e agilidade. Mas a serpente não tinha nenhuma intenção de se entregar facilmente e rapidamente arma um contra-ataque, tentando se defender e até mesmo reverter a situação a seu favor. Depois de muito esforço, a onça-pintada finalmente consegue subjugar a sucuri e capturar a sua vítima de forma definitiva. Mas existe um detalhe extremamente importante nesse confronto. Essa sucuri ainda era um exemplar jovem, que não tinha desenvolvido toda a experiência e a força necessárias para um combate desse nível. Isso foi decisivo para o resultado final. Sucuris maiores e mais experientes conseguem se enrolar com facilidade no corpo de onças pintadas, finalizando o felino facilmente. E é importante destacar, uma vez que uma sucuri consegue se enrolar completamente ao redor da vítima, é praticamente impossível escapar daquele aperto mortal. Nessa disputa, porém, a sorte e a experiência estiveram do lado da onça, que conseguiu vencer esse duelo perigoso contra um dos predadores mais temidos dos rios. Já que você chegou até aqui, queremos te recomendar esses 2 vídeos incríveis que estão aparecendo aqui na sua tela. Temos certeza de que você irá gostar bastante. Basta clicar e assistir. Eu estou te esperando lá, hein? Forte abraço. Valeu!